Olá, estrategistas do reino. Nós estamos aqui com uma celebridade, um amigo de infância querido que eu convivi a vida inteira. Ele era o irmão do meu melhor amigo. Então imagina o seguinte, o irmão mais velho. A gente já admirava ele quando era pequeno, né? Quando ele era um moleque, você sempre olha para o irmão mais velho e fala, cara, eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. Só que esse cara subiu tanto, mas subiu tanto que não dá para chegar lá. Então é melhor só bater palmas, porque o Eduardo é um vencedor, um vencedor. Ele simplesmente é o segundo homem brasileiro, segundo humano brasileiro, a subir os sete picos mais altos dos continentes, né? Então ele vai contar aqui um pouco essa trajetória, essa coisa difícil. Atrás dele está um pouquinho numa foto do Everest. Você que tirou essa foto aí, Eduardo? Sim, foi eu tirei em 2008, né? Saindo do acampamento 2 e indo para o acampamento 3. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, o convite, né? E poder falar alguma coisa, né, sobre compartilhar essa minha experiência com vocês, né? É um enorme prazer e honra, né, estar aqui com Maravilha. vocês agora. Maravilha. Honra nossa te ouvir. Tem que estar na história isso daqui. Não é qualquer um que vence os sete picos, não é o que vence alguns dos mais difíceis do mundo. A gente sabe como é longe, como o preparatório deve ter sido algo incrível, inimaginável, e como se supera a cada detalhe, né? Visto que deve ter uma grande porcentagem que se prepara anos e anos e nunca consegue atingir o topo, né? Imagino que milhares de brasileiros tentaram e nunca conseguiram, milhares e milhares do mundo inteiro tentaram fazer os sete picos e nunca conseguiram. E agora eu quero começar do menor para o maior, do seu menor desafio, né? Depois a gente vai entrar um pouco nas estratégias de approach, de negócios, como ver longe, ver a distância, do seu setor, que é a medicina, que é um setor também dificílimo de escalar, e você também já está no topo. Mas vamos falar primeiro do menor dos picos. Qual que foi o mais fácil desses daí? Se ele foi o primeiro, ou não, você foi encarar o mais difícil primeiro? Como é que foi essa trajetória? Bom, acho que antes eu vou me apresentar, né? Nem todo mundo me conhece, apesar da sua introdução, né? Mas meu nome é Eduardo Kepke, eu sou nascido em Campinas, pai das gêmeas Olga e Isadora, casado com a Luísa. Eu sou cirurgião plástico, né? Sou titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e nos tempos livres, como hobby, eu era montanhista, né? Então eu fui o segundo brasileiro a completar os sete cumes, como você falou, a montanha mais alta de todos os continentes, e fui o sexto brasileiro a escalar o Everest em Que maravilha. 2008. Né? Agora eu acho que deve ter em torno de 25, ou não chega a 30 pessoas, né? Mas ainda é um número relativamente pequeno, né? 0,0000001%. Sabe? Dá para encher uma sala facilmente, né? Ou seja, uma sala. Olha, começando, né? Eu acho que a primeira montanha que eu fiz foi, na verdade, assim, contato com montanhas com grandes altitudes, foi em 99, né? Eu trabalhava com meu pai, né, o Dr. Merlin, e a assistente dele também, a Anelisa Boscarioli. Nós conversamos, né, sobre o interesse de fazer alguma montanha, alguma coisa diferente. E na época tinha sido lançado o livro do John Krakauer, né, No Ar Rarefeito, que contava uma tragédia que ocorreu em 96 no Everest, onde oito alpinistas dos dois principais grupos, né, que existiam na época perderam a vida, né, tentando escalar. Então, a trajetória do livro me impressionou. Então, eu falei, vamos conhecer. Conseguimos montar um grupinho de 9 pessoas, 9 brasileiros, né? E fomos para o acampamento base do Everest. Cara, peraí, só, E aí, só um momento, por favor, né? Gente, quando a gente lê um livro e a gente se inspira numa trajetória de sucesso, isso é brilhante. Agora, quando a gente vê um livro e a gente vê um desafio, oito mortes, e ele se inspira, isso é sensacional. Pode continuar. então, daí montamos um grupo, né? Na época, até contratamos um alpinista bem experiente, um dos mais experientes do Brasil, que infelizmente já faleceu também, né? Que era o Pauleto, né? Ele tinha sido até, eu acho que recordista em subida do Aconcagua, e montamos um grupo e fomos. Ele Era morreu um... tentando subir. Não, ele faleceu, infelizmente, eu acho que talvez por sequelas de altitude, né? Ele faleceu jovem, com 60 e poucos anos, com Alzheimer. E você Né? acha que o Mas ele não Alzheimer está ligado às sequelas de altitude? Você acredita? Eu Pode. acredito que eu acho que a hipóxia cerebral, né, constante, muito tempo. Eu não sei, na verdade são mais fatores genéticos. Ninguém sabe explicar o Alzheimer exatamente, né? Sim, Mas tem sim. fatores genéticos, Mas tem pode fatores. acelerar.
Você está dizendo Eu que o quê? acredito que O ar rarefeito lá em cima do pico, lá em cima do topo, pode acelerar um caso de Alzheimer. porque, por exemplo, no Everest você tem 30% do oxigênio que você teria aqui, né? Hum. Então é como você fazer uma atividade física intensa com um saco plástico na cabeça, né? Então realmente é muito difícil. E eu acredito, né? Ele, como ele era profissional e vivia em montanha, né? Eu acho que ele deve ter tido uma exposição, né? Ao ar rarefeito por muito mais tempo. Então, Bom, e é engraçado, né? Que a gente imagina que seja uma coisa fácil, né? Vamos no acampamento base do Everest, né? Então, primeiro você já vai para o Nepal, né? Katmandu, que é um lugar totalmente diferente. E aí você sai de lá com um avião pequeno e vai para o último lugar, que está a 2.800, que chama Lukla, né? Que é considerado o aeroporto mais difícil do mundo, o mais perigoso do mundo. O aeroporto de Lukla, para você ter uma ideia, em 99, era um aeroporto super curto, né? E de terra, encravado no meio das montanhas, né? Do Himalaia. Então, era inclinado, você chegava no aeroporto com o avião, acho que o pneu um pouco mais murcho, e ele meio que batia na montanha, ia perdendo velocidade e parava numa parede de pedra. Então, cara, era bem emocionante a chegada já, né? E cara, daí, quando chegava, eles viravam o avião manualmente, né? Chegava um monte de gente, virava o avião e preparava para ele decolar. Então, na decolagem, quando ele saía de Lucla, era mais interessante ainda. A gente ficava na beira do penhasco para ver. O avião descia, acelerava ao máximo, pegava velocidade na descida e quando chegava no fim da rampa, da pista de pouso, ele desaparecia, né? cara. Ele caía. E Sabe que aí isso, você ficava esperando, será que vai explodir? Será que vai aparecer? Daí você via ele aparecendo no meio das montanhas lá na frente, né? sabe que isso me lembra uma vez que eu fui mergulhar em Cozumel e eu estava com o Marcelo Galvão, que é um diretor de cinema, e a gente pegou um aviãozinho de pequeno porte para atravessar ali de Cancún para Cozumel. E a gente não tinha conseguido avião de carreira, nem um transfer marítimo, então a gente foi pelo ar. O avião era tão pequeno e ventava tanto que quando a gente via a pista, não via a pista, via a pista, não via a pista, via a pista, não via a pista. Era um avião de 3 lugares e eu fui no lugar das bagagens. Eram 2 lugares mais um. Eu fiquei ali atrás no lugar das bagagens. Bom, quando a gente pousou, o piloto fez o sinal da cruz e falou 348. Eu falei, mas por que você está falando esse número? Ele falou, porque quando chegar a 500, eu não pego mais essa bomba. Não, mas o interessante, é uma das coisas pô, que, cortando um pouquinho, né, que me fez, né, pensar em fazer os Sete Cumes, é porque você conseguia ir fazer um turismo, vamos dizer assim, né, no lugar que quase ninguém vai, lugar totalmente ainda inóspito, isolado, né, e conhecer todos os continentes, inclusive os dois polos. Então, isso foi uma coisa que me estimulou muito a continuar com a ideia dos Sete Cumes, né. Então, nessa montanha, para você ter uma ideia, no acampamento base mesmo, você chega em Lukla e daí você anda de 13 a 15 dias para chegar no acampamento base. É o último lugar que tem alguma coisa motorizada nas montanhas é em Lukla. E aí é tudo a pé, né? E iaque, né? Às vezes, né? Em alguns lugares para ajudar a carregar as malas, né? Mas aí você demora, ou seja, o teu planejamento, a sua estratégia toda de approach, todo o seu planejamento começou quanto tempo antes? Porque só esse trecho que você está me falando, no mínimo um mês, para você chegar lá e andar até ao acampamento base. Confesso que nessa expedição, né, como nós entramos numa expedição, montamos uma expedição assim, tinha um guia experiente e tudo mais, né? Nós tivemos algumas reuniões explicando o tipo de material que tinha que levar, mas é mais um trekking, né? Que é considerado um dos dois mais bonitos do mundo. A dúvida é entre esse e a Patagônia, né? Que são considerados os trekkings mais bonitos do mundo. Aconselho muito, né? Quem tiver a oportunidade de fazer isso na época de maio, que é uma época da primavera deles, então os rododendros, né, que são flores maravilhosas, tem florestas de rododendros floridos. Só para o trekking já vale a pena, não precisa nem escalar. Maravilhoso, maravilhoso, não precisa, né? O trekking é espetacular, né? E a logística para esse caso não teve tanta, né? Porque era mais um trekking, né? Tá. Então só falou o equipamento que a gente ia ter que levar. E é interessante que nesse nosso grupo foram duas pessoas que tinham uma certa experiência em montanha e tudo mais, e essas pessoas não chegaram no cume, né? Então dos nove Caramba. que foram, no cume não, né? No acampamento base, né? Ah, não chegaram nem no Dos base? nove, não, é muito difícil, porque você sai de 2.000 metros e o acampamento base está 5.400, né? Então, você tem que ir devagar para aclimatar, mas tem alguns momentos que você anda 12 horas por dia, né? Em temperaturas baixas, às vezes nevando, então nem todo mundo consegue.
E é interessante na montanha porque você vê que não depende só de você, do seu planejamento e tudo mais, depende da adaptação do seu corpo, tá? É Com como relação à altitude. eu vou fazer um paralelo aqui com empresas, porque isso é muito importante. Às vezes a empresa ela tem uma estratégia toda desenhada, toda bem mapeada para alcançar as trilhas que outros já fizeram. Então eu vou direcionar, nós vamos crescer isso, disso nós vamos para isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, em dentística. Né? O cara montou uma franquia da dentista tal. Todos seguem a mesma estratégia da empresa master, da mãe, né? Da matriz. Só que quando você olha, de 1.000 que abriram, 200 chegam no topo, né? 300 vão ficar no meio do caminho e 500 não vão conseguir sobreviver a um ano. Eu imagino que é mais ou menos isso, que mesmo com todo o planejamento, você vai encarar realidades ali que é algo que vai estar ligado à sua essência, ao seu DNA, à sua missão, né, de passar isso. Eu acho que transcende um pouco o planejamento. É isso. E sim, e a perseverança, né? Que eu acho que lógico que é uma frase feita, mas não interessa quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você consegue se levantar, né? E o quanto você quer atingir o seu objetivo. Por exemplo, nessa viagem, como eu estava citando, tem uma montanha um pouco antes do acampamento base, o último lugar que você para antes de fazer um trajeto, né, para chegar no acampamento base. E lá do lado tem uma montanha de 6.000 metros, né, que é o Calapatá, que você tem uma vista maravilhosa do Everest. Então todo mundo acaba subindo nela, né? E eu subi, a turma resolveu descer, eu falei, tô bem, eu vou dar uma volta aqui em volta aqui do Calapatá, descer para uma outra rota, inventei umas coisas por inexperiência mesmo, né? E eu acabei me esforçando demais e à noite eu tive sintomas de mal de altitude. Eu tive vômito em jato, tive dor de cabeça, perda de sono, perda de apetite, então são sinais clássicos, né, de mal de altitude. Só Mesmo que eu assim, fui para fazer, né? mesmo assim você quis Não, continuar. eu fui para fazer a montanha, entendeu? Então, daí no dia seguinte, mesmo eu estando mal, não tendo dormido, você tinha que fazer um trajeto de mais ou menos 2 a 3 horas até o acampamento base, descansar um pouco e voltar para esse acampamento que nós estávamos, né? E eu acho que saíram dos 9, só 5 tentaram ir, que os outros já tinham desistido, os outros 4 já tinham parado ali mesmo, né? Ou Se seja, deram. voltando de novo, então quer dizer que mesmo enfrentando todas as dificuldades, quando a pessoa põe isso em mente, que ela quer chegar, ela vai atravessar o que for, mesmo que tudo É, aponte para que está errado. E isso também é o segredo dos grandes executivos. Um grande executivo que vai enfrentar dificuldade, dificuldade todos vão enfrentar. Mas quando você tem isso como perseverança, como determinação, não interessa. Eu vou encarar e vamos em frente. eu já tive, eu posso até depois citar alguns casos, tive vários casos interessantes parecidos com esse, né? Mas nesse caso em especial, foram desistindo algumas pessoas pelo caminho, né? E o nosso guia, na época, ele não tinha tanto interesse em levar a gente até o fim. Então ele falava o quê? Porque ele já ia receber da mesma forma, entendeu? Ficando um pouco mais ou voltando, eu acho que, não sei se ele foi muito profissional nesse ponto. Mas o que acontecia, ele falava assim, olha, o caminho todo vai ser isso, vai ser só gelo, pedras, né? E a gente vai chegar lá no acampamento base, você vai ver o Everest quase da mesma forma que você está vendo ele daqui, e vão ver algumas barracas e a gente vai voltar, né? E daí as pessoas foram desistindo pelo caminho, né? E aquele E acionista que vai receber, é quando a empresa é do governo, né? Você vai receber parece você vai receber o estatal. dividendo mesmo que ela É, quebre, né? Você vai receber a sua exato, parte ali mesmo que ela quebre. É a empresa exatamente. estatal. E Total. aí eu lembro que estávamos em três, né? A terceira pessoa desistiu e ficou, na época ficaram a Annelise e eu ainda seguindo. E ele continuou falando, eu não estava me sentindo bem, né? Eu falei para ele, olha, Pauleto, é o seguinte, cara, se eu não conseguir mais andar, cara, eu vou tentar ir com meus braços, me arrastando até lá. E se eu não conseguir, como eu gosto de falar, eu vou me arrastar com a minha língua, mas eu vou chegar até onde eu vim, onde eu me propus fazer, né? Até onde eu propus chegar. Ah, que Daí, depois disso, ele mentalidade. parou de falar, entendeu? Ele parou de encher a paciência, que ele viu que não ia adiantar, não ia conseguir me convencer a desistir, né? Que mentalidade. Então, Que chegamos no mentalidade. acampamento base, voltamos, daí foi uma coisa maravilhosa, né? Assim, eu percebi que o meu corpo, né, as minhas mitocôndrias aí se adaptavam bem à altitude, e isso me alegrou, e a gente começou a pensar, né, em outras viagens, né, em outras montanhas.
Foi aí que vamos, surgiu a ideia dos sete cumes, né? ou seja, o primeiro, você já foi no Everest, que é um dos mais difíceis, o que tem mais histórias e o que trouxe Acampamento base. acampamento base. A É. primeira vez, seu primeiro approach foi no acampamento base. Sim, sim. Depois, Acho que o primeiro contato com grandes montanhas. Eu sempre gostei de montanhas, né? Mas falar em montanha, escalando, não sei, subindo em Campos do Jordão, ou Monte Verde, ou Agulhas Negras, né? Isso não se compara, né? Não, é, não tem nem, não chega a 3.000 metros, né? Ir para Bolívia, fazer alguma coisa assim, eu acho que você não pode falar que você consegue ser um montanhista ainda, né? com certeza não. Eu subi o Agulhas Negras, subi o Machu Picchu, o Huayna Picchu, mas, cara, nada, nunca nem falei que eu sou alpinista. Sou trekking, eu fiz um trekking bonito, só isso. E assim, essas montanhas muitas vezes fazem com que a gente pense muitas vezes em desistir, né? Vou lembrar a segunda montanha mais alta na Bolívia, que chama Illimani. A gente foi escalar o Illimani, né? Tem 6.200 metros, eu acho. Eu acho que uns 6.200. E paramos no último acampamento, antes de fazer o ataque ao cume, que geralmente a gente faz de madrugada, né, para evitar avalanche e tudo mais. Você sai geralmente umas 11 da noite e volta logo antes de manhã, né, antes do meio-dia, né, que é o horário mais perigoso. E o nosso grupo estava preparando, saiu um grupo antes, né? 3 pessoas saíram antes da gente, 2 pessoas, na verdade, encordados, né? Presas na mesma corda por segurança. E aí, no meio da noite, eles desapareceram. Então, no dia seguinte, antes da gente fazer o ataque, ficamos um pouco mais lá, um dia a mais, tivemos que tentar fazer o resgate dele, mas a gente não conseguiu localizar, né? Eles desapareceram. Então, você já vai sair com uma carga, né, emocional maior, né? Sabendo que os que estavam na tua frente morreram e vocês são os próximos a passar pelos mesmos lugares, né? Sabe que um dia eu ouvi uma história eu não sei se eu acho que se chama Sabiá, Hum. aquele de Ele base jump, é que pula de base jump, né? Eu vi uma história, não sei se é grande verdade. paraquedista, ele, na verdade. E agora ele está com base jump, mas ele é É, impressionante. ele era. É um recorde. Eu vi uma história que eles foram fazer um ataque na Califórnia, numa base onde você pulava de um platô e você tinha que passar raspando o outro platô antes de abrir o. E ele foi, eu acho que ele era o quinto aí, sei lá. Três passaram, o quarto morreu, o cara da frente dele morreu. Pô, meu, quem vai depois? Mesmo assim ele foi. Agora tá me lembrando você, mesmo vendo a pessoa que foi na frente morrer, em vez de recuar, tocam. Não, a gente vai. Olha, você tem que saber que você está preparado para aquilo, né? Que você vai dar o seu melhor, né? E lógico que não depende só de você, né? Mas a gente tem que confiar em Deus, né? E imaginar que tudo vai dar certo, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o Everest, agora eu não sei como está a estatística, mas para cada 10 cumes tinha geralmente um óbito, né? Então era 10% de chance de você morrer. 10% de chance de morte. Não existe esporte no É. mundo que chegue a 1%. Que é Então, isso? eu falo assim, eu tô falando, né, de 10 cumes e uma morte, né? Mas na época eu acho que umas 1.500 pessoas tentando, né? Porque foi na Olimpíada que teve na China e eles fecharam o lado tibetano, que é o lado chinês, e proibiram a gente de subir também para não ter manifestação pró-Tibete. Então, só quando os chineses conseguiram levar a tocha pelo lado chinês, que eles liberaram. Então, foi uma corrida maluca, né? E a gente Caramba. acabou demorando muito para fazer, porque tinha uma fila indiana gigantesca, e a gente foi logo depois do fim da temporada. Então a gente subiu no cume, quando eu cheguei com o Rodrigo, nós estávamos sozinhos, né? Só nós dois e o Sherpa que estava com o Rodrigo, porque o meu tinha me abandonado. Que é isso? Que é isso? Cada história. Como que ele pode te abandonar? Você fica perdido no meio do nada. Olha, 2 vezes aconteceu isso comigo, né? Lá no Everest e no Aconcagua também, né? Porque a gente faz uma preparação, né? Você faz uma logística e você tem um tempo máximo para chegar no cume, né? Então, por exemplo, no Aconcagua a gente tinha que chegar no cume até as 3 da tarde. Eram 3 horas. O guia argentino que estava com a gente falou: eu estava vendo, eu estava a 50 metros de mim, eu estava com um grande amigo nosso também, o Guilherme Bertani, né? Lembro. E estava a 50 metros do cume. O cara falou: não, acabou o tempo, você vai ter que descer. Daí eu gastei minhas últimas forças para empurrar ele da minha frente, né? E falei: eu não vou descer, eu vou terminar, né? Isso é uma coisa. Bom, eu fiz isso 2 vezes, né? Mas é uma coisa muito perigosa que se chama Summit Fever, né?
que é a febre do cume. Às vezes você já não tem mais condições de fazer a montanha, mas você está tão determinado a fazer que você faz e aí você não consegue descer, né? Porque você gasta todas as suas energias na subida. Acabou. E deve ter muita E gente outra, que morre assim, né? muita. E a outra foi no Everest, que eu cheguei no escalão Hillary, né? Que é uma passagem, uma aresta que tem, é um precipício de cada lado, né? E aí você chega numa parede de gelo e você tem que escalar. Então tem um cume falso que é o cume que eu tava, né? E aí o meu guia falou, olha, você tá vendo, o Everest está ali, né? Falta o escalão Hillary, você vai ter que subir aquilo ali, mas também devia estar o quê? Uns 80 metros de mim. Só que você não tem condições de ir, né? Porque você está muito cansado. A gente levamos muito tempo, né? Depois eu conto os detalhes, mas assim, levamos muito tempo para chegar lá. Já tinha passado, era o tempo que era para ir e voltar, a gente estava ainda chegando, né? Umas 16 horas de caminhada, um pouco mais até. Num E aí dia, ele falou, você 16 não tem, horas. ele falou, você não tem condições mais de subir, né? E eu não tenho como te ajudar a descer. Eu falei para ele, olha, se eu vou morrer, se você está falando que eu não tenho condições de continuar, eu prefiro morrer tendo feito o que eu vim fazer. Então eu faço e depois eu penso o que eu vou fazer. Daí ele falou, então nós nos despedimos aqui, né? Daí ele foi embora, eu fiz cume junto com o Rodrigo e aí voltamos com o Sherpa dele só. E teve outras passagens, né, nessa descida aí que a gente quase morreu, né? Foi a mão de Deus que fez com que a gente Como, pudesse descer. como essa relação assim, Eduardo? Porque uma hora que você chega lá em cima, você está com pouca oxigenação. Você tem uma É, vista que ninguém na Terra quase teve. Você está sim. vendo, a gente percebe que o humano, desde a Torre de Babel, quer alcançar o céu, quer de alguma maneira chegar perto do Criador. Em vários momentos você teve pessoas te falando: você pode morrer, se você tomar essa atitude, você pode morrer. E em vários momentos você entregou para Deus, falando assim: se é para eu morrer, Deus sabe, mas eu vou chegar ao que eu vim fazer. Me parece um pouco de. Eu vi isso muito numa caminhada cristã, das pessoas darem a vida por Cristo, porque se é para morrer por Ele, eu vou morrer. Se é para morrer por esse objetivo, eu vou morrer. E essa predestinação, obstinação, né? Você está destinado a chegar no topo que você tem, somado a uma fé inabalável, porque tem que ter uma fé inabalável, de falar assim, estou nas mãos dele, o que quer que seja, vai ser. O que você vê lá em cima? Um pouco ar na cabeça, um pouco tempo que você tem para admirar, para poder voltar, porque você tem que ter energia para voltar. O que você realmente vê? Você se sente mais perto do Criador? Você se sente mais perto do teu objetivo na Terra? Qual que é o sentimento que você teve lá em cima? Hércules, eu acho que toda a trajetória para você atingir o cume é o que é o mais importante. O caminho, a preparação, a logística, né? Você faz você se prepara por às vezes por anos, né, para tentar fazer uma montanha dessa, né? E aí o trajeto você vê amigos de verdade, né? Porque eu acho que numa montanha, você passando 3 meses, nessa montanha em especial, eu fiquei 3 meses, né, escalando. Não existe máscaras, entendeu? As pessoas, elas são o que elas são, você conhece elas de verdade, então você fortalece laços de amizade, né? Ou rompe algumas amizades, né? Mas na montanha você muitas vezes depende de outras pessoas, né? Antes de responder, nessa montanha em especial, né, no Everest, nós sentamos, eu e o Rodrigo, antes de fazer o ataque ao cume, e conversamos, olha, acima de 8.000 metros, se eu passar mal, se você passar mal, você quer que eu te ajude? Ou a gente deixa o outro lá, né? Abandona o outro. Porque se você está acima de 8.000 metros, você não tem capacidade física para nem de se manter, entendeu? E se tiver que ajudar outra pessoa, geralmente é fatal, né? Os dois, Então a né? gente conversou, né? Conversou e chegamos à conclusão que se um passasse mal era para ser abandonado na montanha. Só que é lógico, eu como médico eu não faria isso de jeito nenhum, né? Eu não abandonaria o Rodrigo, mas pelo menos eu falei isso para deixar ele bem livre, né? E não morrer, né? Tentando me ajudar. Mas felizmente não precisou. Quando Você nós ajudou chegamos, ele? Ou ele te ajudou? Alguma coisa foi preciso? sim, na descida, né? A headlamp dele acabou a bateria e eu desci, eu vi que ele estava meio perdido. Eu não sei, entendeu? A impressão que eu tenho, também eu estou em ar rarefeito, né? Mas eu vi que ele estava meio perdido, desci até lá, como ele era o guia, eu entreguei o minha headlamp para ele, né? E aí ele conseguiu achar o trajeto e a gente voltou. Então, a gente vê, né, no trajeto, principalmente acima de 8.000 metros, né, que é a zona da morte, os lugares que são protegidos, geralmente tem uma pessoa morta, né?
que era tão confiante quanto você, né? Que está subindo naquele momento. Então, mas assim, não é uma coisa que choca, porque é uma pessoa vestida, então parece um manequim de uma loja. Então ele está no lugar abrigado do vento, né, da neve, e está morto ali, né? Congelado às vezes há vários anos ou décadas até. E você senta do lado dele para comer um lanche, né? Mostra a vida, né, crua e nua, né? Aí, A feminilidade. realidade que nós somos. É, porque, e assim, a montanha é tão espetacular, né? A obra de Deus, né? Que você realmente se sente pequeno. Cada pedra que está ali do seu lado, você sabe que ela tem milhões de anos, né? E que elas não mudaram. E que você, na melhor das hipóteses, vai furar o quê? 100 anos, cara. Máximo. Isso não é nada, não é nada, entendeu? Nós somos visitantes que estamos aqui, né? Então, para que não aproveitar? Então, quando você sobe uma montanha dessa e você vê a grandiosidade, né, que foi criada, o como nós somos pequenos, né? A gente se vê os outros alpinistas são pontinhos, né, insignificantes na montanha, que um vento mais forte vai levar a gente embora, né? Uma avalanche, ou qualquer coisa natural vai desaparecer com a gente. Então, mostra, isso faz a gente engolir um pouco o orgulho, né? E se colocar nas nossas verdadeiras, né? No Poxa, nosso verdadeiro lugar, né? como seria essencial a gente jogar tanta gente do Brasil ali, né, cara, para voltar para a E, realidade, baixar um pouco o ego, achar que subir em pilha de dinheiro ou em pilha de escândalo vai levar para algum lugar, né, cara? Como a gente é, se curva. Acho assim, acho que já te admirava, mas só de ver o que você enxergou de interno ali dentro e você enxergar que nós não somos nada, que a gente é um pontinho de efemeridade num vasto mar de sabedoria, de poder, de potência, da presença do Senhor, que a gente tem ali um lapso do que é a vida, e a hora que você encontra uma montanha gigantesca, um tamanho de uma montanha, e você vê a obra de Deus, um pedacinho da obra de Deus, né? Porque o universo é infinitamente maior, e a gente vê um pedacinho da obra de Deus, a gente se sente um nada perto do nada. É quando você olha para uma formiguinha perto da gente, a gente fala, olha, a gente é uma formiguinha perto de uma montanha, menos que uma formiguinha perto de uma montanha. A nossa essência é ressignificada, a sua mitocôndria mudou, o seu DNA mudou na montanha. Acho que mais importante do que vencer a montanha foi essa vitória que você teve lá em cima, que fez você vencer todas as montanhas da sua vida, inclusive a mais desafiadora dela, que eu sei que foi o que você venceu esse ano, o câncer. E eu vejo que você venceu isso porque você se tornou um obstinado a ser um vencedor. Qualquer coisa te colocar na tua frente, você vai vencer, Eduardo. Você seria. Se a gente precisa de gente assim, queria você no comando do país, no comando de empresas, no comando de setores, porque a gente precisa de mente que não se importe com a barreira. Tem um estudo que mostra que o brasileiro, em média, ele desiste no segundo desafio. Então você pega esse pessoal que está saindo da faculdade, essa geração mimimi, ele está saindo da faculdade não, está saindo do colégio, essa geração mimimi, na segundo não que eles ouvem, segundo não que eles ouvem, começa a reclamar do mundo, começa a acusar o sistema, começa a invadir terra, começa a falar que tem que virar, invadir loja, invadir casa, quer que o Estado resolva, quer terceirizar a vida, o destino deles para uma mão que é maior do que a deles. É uma imbecilidade. Eles precisariam passar 3 meses ali vencendo as barreiras, entendendo que o mundo é feito disso, de barreira, ressignificar, encarar, vencer a morte, porque a gente vence a morte todo dia. Todo dia morrem milhares de pessoas. Então a gente vence a nossa, morte. A gente é vencedor todo dia, né? Agora, quando você encara a morte dessa maneira, onde aumenta o risco absurdamente, onde tem milhões, milhares de pessoas que estão ali morrendo, milhões que tentaram ir e não foram, né? Em cada acampamento, gente que volta, gente que morre por dentro por não ter conseguido. Porque imagina que a desistência interna gera uma cicatriz nesse cara pro resto da vida. Provavelmente esse cara que desceu, ou ele desiste nunca mais, ou ele vai buscar um ressignificado, um tratamento psicológico para poder voltar. Porque foi uma derrota gigante na vida dele, né? Imagina. mu- muitas vezes, Hércules, você via no trajeto, né, na caminhada até o acampamento base ou nas primeiras montanhas, né, nos primeiros acampamentos avançados, né, pessoas gigantes, né, assim, monstros mesmo de músculos, né? Americanos, talvez mariners, não sei, mas pessoas realmente grandes, né? Que passavam
por nós, né? Pisando firme, levantando poeira, né? No lugar que não tinha neve. E saíam, e daí você via essas pessoas, às vezes, voltando do acampamento 2 chorando, com edema pulmonar, sem conseguir fazer, tendo que desistir no meio do caminho, né? E nós, né, humildemente conseguindo continuar, né? Uma coisa que é impressionante na montanha, que eu aconselho a todo mundo que tiver a oportunidade, é passar pelas privações que você tem, né? Então você passa a dar valor quando você volta a uma água encanada, a um sistema de descarga, né? A um colchão, Um né? banho quente. Banho quente nem se fale, né? Um chuveiro é impressionante, porque você toma banho, né? Mas você tem que derreter gelo, né? Só brasileiro que toma banho lá, né? Os outros, os europeus, os americanos não tomam. Então você derrete um balde de gelo, né? E aí vai numa barraquinha, né? Ou dentro do seu acampamento, joga uma parte da água, passa sabor, depois joga o resto e, e é isso, né? Então não tem muito, né? Higiene. Apesar que também lá não tem ar, então as bactérias Uhum. elas não começam a comer o suor, então não tem cheiro, né? Tá. Você não fede lá em cima, tem essa vantagem também, mas é desagradável, Para né? francês está ótimo. É. Então, mas no dia por exemplo, no dia do ataque ao cume do Everest, né? Do acampamento 4, era para a gente ter saído às 6 horas, era o nosso limite de tempo, né? E aí as condições estavam terríveis. O vento, você saía da barraca, do avancê da barraca, você tinha que estar encordado, devia estar mais de 80 km por hora, você era arrastado, então você ficava preso em corda. E não melhorava, não melhorava o tempo, e aí chegou umas 10 horas, os nossos guias falaram: olha, acabou, está suspenso a sua viagem, né? Não vai ter como continuar daqui, né? Às 11 horas melhorou o tempo, então a gente não tinha preparado água, não tinha derretido água suficiente para fazer o ataque ao cume, não tinha nada, né? E já tinha sido, teoricamente, abortada a escalada. E aí o Rodrigo, às 11 horas, falou: ó, o tempo melhorou, você quer subir? Você quer tentar subir? É a única chance que a gente tem. Daqui não dá para esperar mais, né? Zona da morte, né? Você está em repouso, você está morrendo, né? E aí, falei, lógico, né? Porque eu estava a 8.000 metros. Qualquer passo que eu desse a mais, eu já ia estar superando, né, o que eu já tinha, né? Eu já estava conseguindo fazer alguma coisa melhor do que eu tinha chegado até ali. Então eu falei, vamos embora, né? O que der para fazer. E aí começamos a subir, né? O Rodrigo ainda teve a infelicidade o camelback dele, né? As costas vazar, então cada um tinha 1,5 litro no máximo, vazou, ainda molhou a perna dele por dentro da calça. E a Caramba. gente começou a subir. Para você ter uma ideia, nós fizemos cume às 3 da tarde do dia seguinte. Saímos às 11 de um dia, fizemos cume às 3 da tarde, Você saiu 11 da manhã, ficamos 11 da noite. Você saiu 11 da 11 noite. da noite. Tá. 11 da noite, chegamos às 3 da tarde no cume do Everest. E daí, olhando em volta, o Rodrigo, que conhecia muito, né, de montanha, né, ele falou: olha, tá vendo aquelas duas formações de nuvens ali? São nuvens de altitude, elas devem estar a uns 200 km por hora, então a gente pode ficar aqui mais tempo porque a gente não vai conseguir descer, né? Porque essas nuvens aí, elas vão chegar aqui e vão varrer todo mundo que estiver na montanha. E beleza, eram duas formações que vinham em sentidos mais ou menos diferentes. Daí ficamos meia hora lá em cima, que todo mundo fica 5 minutos por aí. Ficamos meia hora contemplando, né, a maravilha toda. Você fica de pé no cume, você olha 360 graus, você vê toda a calota, a curvatura da Terra, e as montanhas de 8.000 metros lá embaixo, né, as nuvens abaixo delas. Então, assim, é uma imagem, entendeu? Que é impossível você descrever se você não estiver lá, E né? pela Vivenciar. descrição dele, você estava esperando a morte. Porque se vai chegar, vai varrer todo mundo. Provavelmente a gente ia morrer, né? A gente ia morrer, mas tá bom, tá lindo ali, né? Fizemos o que a gente foi fazer, e aí ficava na mão de Deus mesmo, né? E por algum motivo, essas duas formações de altitude meio que se chocaram e se desviaram, né? Então eu acho que Deus queria mesmo que a gente voltasse, né? Se Amém. desviaram e a gente começou a Amém. descer. E para você ter uma ideia, nós saímos às 11 da noite de um dia, nós pisamos no acampamento 11h10 do dia seguinte. Nós andamos 24 horas sem oxigênio, sem cilindro de oxigênio, mas a gente liberava muito pouco, né? Sem água, sem comida. A única coisa que eu comi em todo esse trajeto de 24 horas, eu acho que foram 2 balas de iogurte, cara, para aumentar um pouco a glicose, Mas porque eu vocês estava passando não muito tinham que levar mal. barrinha, alguma coisa assim? Não tinha que levar algum alimento para essas 24 horas? A gente deveria, mas, por exemplo, quando nós chegamos no acampamento 4, né, que é a Zona da Morte,
O Sherpa que tinha sido pago para levar um acampamento para a gente, É. ele não foi, ele não levou, não montou uma barraca para a gente. Então a gente pegou uma barraca que estava vazia lá e não tinha mantimento. E para você ter uma ideia, né, a vontade que a gente tinha de fazer cume, que nós começamos a vasculhar, isso é até feio, né, mas vasculhar o lixo dos outros acampamentos que tinham passado naquele ano Pra para ver ver se. se tinha sobrado alguma coisa. Daí tinha um lá que tinha leite condensado, numa bisnaga de leite condensado, outro tinha mais um resto de barra de cereal, e a gente ficou com aquilo, cara. Falou, mano, vamos tentar, né? Fazer o quê? O começo da expedição, para você ter uma ideia, todo o meu equipamento que eu tinha juntado a vida inteira se perdeu, cara, em voos. Eu acho que estava tendo um rolo lá, e passou por Londres e todo o meu equipamento foi perdido, né? Não chegou em Katmandu. Então, o que que a gente ficou? Ficou uma semana a mais, eu comprei uma parte de equipamento que dava para comprar, e o Rodrigo falou: "Olha, a gente tem que ir para aclimatar, então ou você vai embora ou a gente vai junto." Eu falei: "Vamos tentar, né? Vamos chegar." Eu fui com uma roupa só até o acampamento base. E daí, quando eu cheguei no acampamento base, eles conseguiram localizar a nossa bagagem e mandaram para a gente para lá, de helicóptero até Lukla e depois de iaque até lá. Então, eu cheguei no acampamento base,